Números 22, versículo 1. E os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, deste lado do Jordão, junto a Jericó. Esse versículo quer dizer que o cenário desta história de Israel foi o lado leste de Rio Jordão. Os personagens principais, Balaque e Balaão, estavam nos montes de Transjordânia, no lado sudeste, contemplando o alto acampamento israelita. Planícies de Moabe era a ampla campina entre os montes da Transjordânia e do Rio Jordão, e uma extensão de 16 quilômetros logo ao norte do Mar Morto. De acordo com a inscrição num templo de Delará, Balaão, filho de Beor, vidente dos deuses, teve uma visão noturna assustadora que relatou enquanto jejuava e lamentava. Ele previu um período de seca e escuridão, de luto e morte, em que a ordem natural do mundo fora invertida. O pardal ataca a águia, sortudo ouve coisas à distância e os tolos têm visões cheias de discernimento. Então Balaão implorou a deusa Astarote, esposa de Quemos, de Moabe, e Sheguer, conhecida em Ugarite e na Fenícia, que trouxeram luz, chuva e fertilidade à terra. Por isso, a estrutura em Der-Ala e suas inscrições nas paredes foram feitas em honra às deusas Sheguer e Astarote, que um dia atentaram ao pedido de Balaão. Versículo 2. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos, e Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciões de Midian: agora este grupo lamberá tudo o que há ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Esses versículos querem dizer que Balaque é chamado do rei dos Moabitas, o que significa que ele era líder de uma confederação tribal emergente com vários grupos semelhantes na Transjordânia, por exemplo, e os Edomitas e os Amonitas. Em várias épocas, o território de Moabe se estendeu ao norte até Esbom, planície vizinha, e neste contexto até as planícies logo leste do Rio Jordão, de frente para a cidade de Jericó. Os midianitas surgiram no norte da Arábia e no sul da Transjordânia, de acordo com Gênesis 25, 1 e 6. Eram descendentes de Abraão e sua concubina, Quetura. Sua cultura seminômade, pouco unida, os levou à Arábia até Sinai e o Egito. De vez em quando faziam excursões em Canaã como mercadores ou saqueadores. Um grupo de líderes Midian se uniu aos emissários de Balaque para contratar os serviços de Balaão e amaldiçoar Israel. Versículo 5. Assim ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobrem a face da terra, e eles habitam diante de mim. Esse versículo quer dizer que Balaão era da cidade de Petor, na Mesopotâmia, associada a Pitru, às margens do rio Sajur, afluente oeste do rio Eufrates. A distância de Petor até Moabe ultrapassaria 640 quilômetros, fazendo com que cada viagem dos emissários de Balaão durasse 25 dias. Versículo 6. Por isso peço-te, vem agora, amaldiçoa-me este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-los, feri-los e expulsá-los da terra, porque sei que aquele quem abençoas está abençoado, e aquele que amaldiçoas está amaldiçoado. Esse versículo quer dizer que Balaque pediu a Balaão: vem agora, amaldiçoa-me este povo, referindo-se a Israel. Textos do Antigo Oriente próximos relatam o poder dos adivinhos, magos e feiticeiros em manipular a vontade dos deuses através das adivinhações rituais sacrificiais específicos, como a dissecação ritual e encantamentos.
visando abençoar ou amaldiçoar uma pessoa ou um grupo, prover o futuro, aconselhar reis e outros líderes. Versículo 7. E os anciões de Moabe e os anciões de Midian partiram com a recompensa pela adivinhação em suas mãos, e foram até Balaão, lhe transmitiram as palavras de Balaque. Esse versículo quer dizer Balaão seria recompensado após o cumprimento de sua maldição sobre Israel. Estudiosos interpretam a expressão adivinhação em suas mãos como uma indicação de eles tinham objetos de adivinhação ou a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos em suas mãos, ou de que os emissários de Balaque eram versados em adivinhação. The expressions can be done sugere que certos objetos mágicos eram usados nos processos de negociação com o receptor da adivinhação, incluindo modelos de argila, de vísceras intestinais, fígados ou outras partes do corpo usadas na prática de estispício. Estavam em suas mãos, fossem modelos de vísceras em barro cozido, predizendo a queda de Moabe e a ascensão de Israel. Essas predições deveriam ter alarmado tanto os adivinhos experientes de Balaque, que eles buscaram uma pessoa de grande fama com Balaão, para amaldiçoar Israel de maneira que Moabe recebesse livramento. Versículo 8. E lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei as respostas que o Senhor me falar. E os príncipes de Moabe ficarão em Balaão. E Deus veio até Balaão e disse: quem são estes homens contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou a mim, dizendo: eis que saiu um povo do Egito que cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoa-os, talvez eu consiga vencê-los e expulsá-los. Esses versículos quer dizer que, aparecendo a Balaão como que em um sonho, Deus deu início ao diálogo com o adivinho pagão. Em todas as sociedades antigas, o sonho era considerado um dos principais meios da comunicação dos deuses e com a humanidade. Versículo 12. Então Deus disse a Balaão: não irás com eles, tu não amaldiçoarás este povo, porque são benditos. Esse versículo quer dizer que a intenção clara de Deus era abençoar seu povo, como prometera desde o chamado de Abraão. Versículo 13. E Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: voltai à vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar que eu vá convosco. E os príncipes de Moabe se levantaram e foram até Balaque. Disseram: Balaão se recusou a vir conosco. E Balaque enviou mais príncipes e ainda mais honrados do que eles. E eles vieram até Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não deixes de vir até mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, que vem, peço-te, amaldiçoa este povo. E Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, de ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor, meu Deus, para fazer mais ou menos. Agora, portanto, peço-vos que fiqueis também aqui essa noite, para que eu possa saber o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se os homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, porém a palavra que eu te disser, isso farás. E Balaão se levantou pela manhã e selou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Esse versículo quer dizer que a tentativa de Balaque de procurar os serviços de Balaão por meio de um segundo grupo de emissários de posição mais alta foi recebida como uma resposta cautelosa às palavras usadas no versículo 18, indicam que Balaão seria o porta-voz de Deus. Neste momento, a terminologia do discurso de Deus com Moisés chega à plenitude em Balaão. Balaão só deveria fazer o que Deus dissesse.
Estes termos são usados junto com todo o livro de Números, no contexto de seguir fielmente as ordens do Senhor, quando Deus falava a Moisés, ou outros faziam exatamente o que o Senhor ordenara. Versículo 22. E a ira de Deus se acendeu, porque ele foi, e o anjo do Senhor se pôs no caminho como um adversário. E ele seguia montado na sua jumenta. Os seus 2 servos estavam com ele. Esses versículos quer dizer que o anjo do Senhor pôs à prova o compromisso do profeta divino de cumprir a missão que Deus tinha para ele. O fato de Deus ter se irado e enviado um de seus servos em uma viagem por ele chefiada é compatível com os desafios apresentados a Jacó quando viajava de volta para Canaã. Isso nos lembra de quando Moisés foi ao Egito desafiar o faraó. Em ambos os casos, homens foram lembrados de que um Deus santo estava no controle da situação e de que deveriam ser fiéis em cumprir as missões e eles conferidas. Versículo 23. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho com a espada desembaiada na mão. E a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta para o caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre a vinha um muro e um lado e um muro do outro lado. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e esmagou o pé de Balaão contra o muro, e ele a feriu novamente. Então o anjo do Senhor passou mais à frente, ficou mais adiante em um lugar estreito onde não havia como desviar nem para a direita nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele feriu a jumenta com uma vara. Esses versículos quer dizer que as palavras "e a jumenta viu o anjo do Senhor" estão cheias de ironia, especialmente por serem usadas 3 vezes nesse contexto. O renomado vidente de deuses não conseguia ver que seu humilde animal viu, mas que isso não conseguia ver o que o humilde animal viu, mas que esse jumento era fêmea e que colocava em uma posição ainda mais baixa em comparação com o valor e a utilidade relativa dos jumentos machos. Balaão bateu nela para que submetesse, embora a jumenta no fim das contas estivesse a maior submissão a Deus do que aquele que ele estava enviando para pronunciar a bênção sobre Israel. Versículo 28. E o Senhor abriu a boca da jumenta e ele disse a Balaão: o que te fiz que me feriste estas 3 vezes? Esse versículo quer dizer que contos de animais falantes eram comuns na literatura antiga e consideravam fábulas, as quais geralmente continham advertências. Ironia e sátira, há 2 interpretações gerais deste evento. Deus literalmente capacitou a jumenta a falar. O Senhor abriu a boca da jumenta. E o zurro habitual da jumenta foi tão alto que Balaão percebeu e interpretou isso humanamente. Quando a jumenta zurrou, ele transmitiu a mensagem de ira e ressentimento, a qual o vidente entendeu de modo verbal em sua mente. Versículo 29. E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Quisera eu ter uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Alguma vez fiz isso contigo? Ele disse: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho com uma espada desembaiada na mão. E ele inclinou a cabeça e caiu sobre sua face. E o anjo do Senhor lhe disse: por que espancastes a tua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta viu que se desviou de mim 3 vezes, e ela não tivesse se desviado de mim, certamente agora eu teria te matado e poupado a vida dela. E Balaão disse aos anjos do Senhor: eu pequei porque não sabia que estavas no caminho contra mim. Agora, se te desagradei, voltarei.
E o anjo do Senhor disse a Balaão: vai com estes homens, mas somente falarás as palavras que eu falar. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E quando Balaque soube que Balaão vinha, foi de encontro até a cidade de Moabe, que está à fronteira de Armon, na extremidade do território. E Balaque disse a Balaão: porventura não te enviei mensageiro e chamar-te? Por que não vestes a mim? Eu não sou capaz de te honrar? E Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Por acaso posso eu falar alguma coisa? A palavra de Deus puser em minha boca, esta falarei. Esses versículos quer dizer que a repetição das palavras de instrução divina de Balaão, a palavra que Deus puser em minha boca, falarei, mostra o que ele está prestes a dizer. É uma relação de Deus. A capacidade de Balaão influenciar os eventos e seguir era menor do que a sua jumenta. Versículo 39. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriat-Huzote. Kiriat-Huzote, a cidade das praças, como o nome é traduzido, talvez tenha sido uma área comercial central da cidade de Ara em Moabe, com base nas insinuações de Abiram, escavador de Tel-Dan, ao norte de Israel. Os prédios próximos à praça do comércio, fora dos portões das cidades, aparentemente serviam de escritório para supervisionar a atividade comercial. Versículo 40. E Balaque ofereceu bois e ovelhas e enviou a Balaão os príncipes que estavam com ele. E no dia seguinte Balaque tomou a Balaão e os que levou aos lugares altos de Baal, para que pudesse ver dali a parte mais distante do povo. Esse versículo final quer dizer que os sacrifícios de Balaão começaram nos lugares altos de Baal, um centro cultico para a adoração dos deuses. Semítico, Baal, o herói da criação na mitologia agarite.